parte da vida do escritor ter um leitor beta. E o que é, Ju, esse leitor beta? O leitor beta, vamos dizer... sabe quando você tem um aplicativo ou lança um aplicativo novo e aí vem um betazinho escrito? O Facebook há muito tempo tinha ainda escrito, tava lá Facebook e beta do ladinho do nome. A gente quase não percebia, mas ele estava lá. Beta significa uma versão teste dentro do universo de aplicativos, dentro do universo de TI, tecnologia. A gente denomina beta, falo a gente porque eu também tenho um pezinho nesse universo, a gente denomina beta uma versão teste. E o nosso leitor beta é exatamente isso, é um leitor teste, pra gente testar o que a gente escreve e aí ter um pouco mais de segurança na hora de lançar esse nosso livro. Isso não é só comum no universo de TI, não, que a gente tem essas versões de teste. A gente também tem isso em todos os universos da indústria como um todo. Antes de lançar um novo sabor de refrigerante, eles captam algumas pessoas que podem ser o público-alvo daquele produto e testam se é bom, é ruim e se algum ajuste precisa ser feito naquele produto para ser vendido. Por que isso é útil? Porque te dá mais segurança na hora de você publicar a sua história e você já sabe a opinião daquelas pessoas, seja positiva ou negativa. Você pode criar estratégias para divulgar a sua história por conta disso, além, né, como eu falei, da segurança que te dá para você realmente expor aquela história. Tem muito autor que é muito inseguro do que escreve, então você ter esse ok, digamos assim, né, antes de você escrever, pode te dar mais segurança e você se sentir mais confiante na hora de colocar essa sua história no papel. Eu aconselho fortemente que você tenha o leitor enquanto você também está escrevendo. E eu vou falar um pouquinho mais de porquê e como foi a minha experiência com isso. Porque geralmente as pessoas procuram o leitor beta só depois da história estar escrita. Mas eu vou te mostrar como que ele pode te ajudar enquanto você está escrevendo também, tá? O seu leitor beta, ele vai testar o porquê, o sim ou não, se aquela história vai agradar leitores que você tenha. Porque assim, quando você está escrevendo a sua história, o universo dentro da sua mente é muito bonito, é muito lindo, funciona muito bem, mas é na sua mente. Você não sabe se aquilo dali de fato vai agradar outras pessoas, outros leitores. Eu vou contar minha experiência, até com o conto Box e a Vida é uma Bagunça. Depois que eu passei pelos meus leitores betas, eu consegui entender se eu estava no caminho certo, e nesse conto eu realmente só entreguei quando a história já estava completamente escrita, mas era um conto, era algo curto, já estava escrito, na verdade, antes de eu passar pela betagem. E aí, betagem, né, como a gente chama das pessoas que vão betar, a gente inventou, autores, inventamos esses termos novos. E quando esses leitores foram avaliar essa história, eles me deram uma visão de alguns pontos que eu podia melhorar. E assim eu fiz, ajustei esses pontos. Não é que a história estava ruim. Eu poderia ter lançado ela daquele jeito, não teria um grande impacto. Mas graças ao olhar desses leitores, eu consegui melhorá-la, né? Criar uma versão melhor da minha história. E aí tem um resultado que eu gostaria, né? O resultado que eu tanto esperava, que era de fato emocionar os leitores, criar uma metáfora lúdica. As pessoas sentiram na pele o que de forma metafórica, o que aquela personagem estava passando com relação a angústias internas, e eles conseguiram se colocar no lugar dela, que esse era sempre foi o objetivo do conto, e por conta disso eles acabaram se emocionando ou entendendo que aquilo também é um recado para eles, de que as pessoas precisam olhar para dentro, olhar, né, para o que você tá passando e etc. E alguns ajustes finos, mas que fizeram muita diferença, veio justamente desses meus leitores betas. Outro tipo de história que se beneficia muito com isso é principalmente essas histórias que você quer causar algum impacto no leitor. Por exemplo, aqui em Liber, tem um suspense nesse primeiro livro, que é A Máscara de um Anjo. Liber é uma trilogia, ele tem 3 livros, A Máscara de um Anjo, A Capa da Morte e O Peso da Justiça. Ele
eu tive a experiência de usar o leitor beta enquanto eu estava escrevendo. E pra mim foi muito importante, porque ele tem um plot twist, essa história. E tem além do plot twist, é um suspense. Então, o objetivo era entender se eu estava conseguindo esconder as pistas, se eu realmente estava conseguindo enganar o meu leitor. E na primeira versão dessa história, eu pude ter a minha leitora beta me acompanhando a cada grande bloco, ou seja, a cada cena de virada, a cada novo plot que tinha na história, uma reviravolta, algo que eu queria testar, se realmente estava funcionando, se de fato estava emocionando, se de fato estava causando suspense, ansiedade no leitor, eu conseguia testar com essa leitora beta. E não tem nada mais legal, gente, do que você escrever uma parte e ver aquela pessoa testando, lendo e falando, caraca, eu quero a continuação, manda mais. Porque também te dá um ânimo como autor, fazer você continuar escrevendo quando tem alguém ali te pedindo.